A história a seguir é baseada em fatos reais. Os nomes de todos os envolvidos foram modificados para preservar a privacidade dos mesmos, e também porque grande parte dos envolvidos estão falecidos. A história foi contada por um dos filhos que atualmente encontra-se vivo. O caso aconteceu em uma cidade no interior de Minas Gerais, chamada Betim. A época da Quaresma, para aqueles que lidam com forças ocultas e religiões que sempre estão em contato direto com outro plano espiritual, é uma das mais difíceis em cada ano para estas pessoas, pois afirma-se que o véu que liga o mundo dos vivos ao mundo dos mortos fica mais frágil, e as pessoas que habitam esta terra estão mais suscetíveis a ataques energéticos de forças ocultas, seja dentro de casa, no trabalho, na faculdade, na rua, etc. Principalmente em casos de pessoas que decidiram seguir vivendo sem ter nenhum tipo de crença. Era sexta-feira, por volta de 5 horas da tarde, e Dona Herminda estava sentada na frente de sua casa, como sempre fazia todos os dias. Observava o tempo passar, o sol sumir e a noite chegar. Naquele dia, uma procissão estava marcada para passar em frente à casa dela às 20 horas. E lá ficou, juntamente com duas de suas filhas, Clara, de 10 anos, e Isabela, de 14 anos. Já era um hábito do bairro onde viviam acontecer procissões em diversos horários e dias no período da Quaresma, como uma forma de manter as casas das pessoas iluminadas e protegidas nesta época tão propensa. A procissão passou às 20 horas, conforme o planejado, e Dona Herminda continuara sentada em seu banco de pedra ao lado do portão de grade de sua casa. Suas filhas Clara e Isabela brincavam tranquilamente na rua em frente à mãe, que em determinado momento resolveu esticar um pouco as pernas e caminhar. Elas residiam em frente a um campo de futebol e que, quando era noite, a luz dos postes próximos não eram suficientes para iluminar completamente o ambiente. Eis que, em determinado momento, Dona Herminda aproximara-se da grade do campo para apreciar a noite e, repentinamente, sentiram um certo incômodo no ombro seguido de calafrios. Quando se deu conta, segundos após, espantosamente, ouviu vozes clamando por ajuda que estavam saindo de dentro do campo de futebol. O campo absolutamente escuro e até então vazio. Ela, com medo, correu em direção à casa e chamou suas filhas para poderem entrar também. As meninas, ainda crianças, não entenderam o que estava acontecendo e seguiram a mãe. Trancaram todas as portas e janelas da residência. Em seguida, Dona Herminda acendeu uma vela e colocou ao lado da réplica de São Judas Tadeu, o qual ela cultuava. Iniciou orações seguidas, acompanhada pelas filhas que ainda estavam sem entender o fato ocorrido. Para colocar fim de uma vez por todas no desespero de Dona Herminda, Clara, a filha mais nova, perguntou para a mãe o que estava acontecendo, e a mãe, em resposta, apenas sabia pedir para que elas rezassem. Horas mais tarde, as filhas já deitadas e dormindo, Dona Herminda ficara na janela entreaberta de seu quarto, olhando para longe, com a vista do campo de futebol completamente escuro, e tentando entender o que era aquilo que ela havia ouvido mais cedo. Repentinamente, ela ouviu o barulho do portão próximo à janela da frente do quarto dela. Quando olhou para o local, o portão assustadoramente havia aberto. Sozinho. Dona Herminda, desesperada, iniciou novamente as orações para São Judas Tadeu, acendendo uma nova vela. Isabela, que era a filha mais velha, acabara acordando e chegou próximo à mãe para saber o que estava acontecendo daquela vez. Dona Herminda, sem saber mais o que dizer, acabou contando para a filha que havia ouvido vozes clamando e chorando dentro do campo e que agora há pouco, anteriormente, o portão havia aberto sozinho.
Isabela, então, disse para a mãe que iria fechar o portão e que ela ficasse dentro de casa. Assim que Isabela fechou o portão e estava voltando para dentro de casa, sentiu um calafrio nas costas que a fez sair correndo e trancar a porta da frente. O restante da noite, nada mais acontecera. Passara 2 dias, e como já de costume, Dona Erminda, sentada no banco de pedra na porta de sua casa, pedira para as filhas entrarem mais cedo para tomarem banho. Assim que as garotas se retiraram, Dona Erminda foi até a frente do campo de futebol, escuro como sempre, e ficara parada ali, observando a escuridão e aguardando que algo fosse acontecer. Nada havia acontecido. Longos 10 minutos haviam se passado e nada. Dona Erminda, então, virou-se de costas para seguir em direção à sua casa e, repentinamente, começara a ouvir as vozes clamando e chorando, saindo de dentro do campo. Ela virou-se rapidamente, assustada, e conseguira ver, espantosamente, silhuetas de mulheres vestidas de branco. Algumas corriam para lá e para cá, outras ajoelhadas, outras caídas, e diversas delas com os braços esticados como se pedissem ajuda para Dona Erminda. O rosto não era perceptível, não conseguia-se ver o rosto delas. Ela, sem saber o que fazer, apenas piscou os olhos achando que fosse uma ilusão, mas as vozes não pararam. Dona Erminda, então, já desesperada, saiu correndo para dentro de casa e trancou todas as portas e janelas, voltando a acender sua vela e orar para São Judas Tadeu. No longo período que ainda faltava para a quaresma terminar, Dona Erminda não mais sentou em frente à sua casa, e as filhas passaram a brincar dentro do quintal da residência. Após o fato ocorrido, Dona Erminda sempre contava para as pessoas que eram fantasmas da quaresma, que apareciam naquele período do ano, quando, na verdade, nos próximos anos que se seguiram, as tais mulheres de branco nunca mais apareceram para Dona Erminda. Envie seu relato para contato7covas@gmail.com. Enviando seu relato, você estará ajudando as pessoas a se protegerem contra forças ocultas. Propague a informação.